Olá, boa tarde a todos e obrigado pela presença em mais uma live especial do BTG Pactual Digital. Meu nome é Carlos Eduardo Sequeira, sou responsável pelo time de pesquisa aqui no BTG Pactual. Hoje, para o papo aqui conosco, eu tenho ilustres convidados, William Leite, sócio fundador da Helios Capital. William, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado. Luiz Aranha, sócio fundador da Mold Capital. Obrigado, Luiz. Boa tarde, tudo bem? Bem. Luiz Felipe Amaral, sócio fundador da Ectas Investimentos. Luiz Felipe, obrigado aí pela presença. Boa tarde, Cadu. Obrigado pelo convite. Um prazer. Então, chegando aqui no final de 2020, que esse ano é divertido, muitas oscilações aí, e agora o pessoal começa a olhar para 2021. Então eu vou fazer uma pergunta para os três, aí vocês dão uma respondida geral e depois a gente entra em mais detalhe, mas uma coisa que eu fico, e a gente até trouxe essa discussão no último Tem Sim que a gente publicou agora no início de dezembro, que é o debate entre o que é mais importante para as ações no Brasil. É essa perspectiva positiva para a economia global, esse excitement todo que a gente está vendo para a economia global, ou a situação fiscal do Brasil? O que vocês acham que é mais importante ou mais relevante para investimento em ações no Brasil em 2021. Luiz Felipe, eu vou pedir para você começar e depois eu rodo para todo mundo aí. Obrigado mais uma vez, bom call aí para a gente. Legal. Bom, depende da intensidade, né? A resposta é uma resposta meio poliana aqui, mas no final das contas eu acho que é isso, depende da intensidade desse movimento global que pode acontecer, né? A gente viu o que aconteceu em novembro, meio que uma reversão de uma tendência de fluxo que aconteceu ao longo do ano inteiro, de saída de Brasil, foi o contrário, agora a entrada para fluxo de volta para mercados emergentes, e a gente absorvendo uma parte disso, né, teve um impacto enorme no preço de ações. Eu acho que vai depender disso. Se a gente bagunçar demais o quadro fiscal, eu não tenho dúvida de que isso se sobrepõe, isso vai ser o tema mais importante. Mas se não errar muito e o movimento de fora for continuar nessa tendência de privilegiar mercados emergentes, pode ser que o cenário externo até se sobreponha sobre o doméstico. Mas a gente está, de fato, numa situação de equilíbrio de risco bem mais difícil do que estava na entrada da pandemia. Está muito parecido com o que era lá no final do governo Dilma, lá na época de impeachment, assim, 2016, onde a gente precisava dar uma indicação, pelo menos, de tentar consertar a situação fiscal ao longo do tempo, né? A gente tem que voltar para essa agenda meio logo. Legal, obrigado, Felipe. William, quer dar sua visão geral aí sobre esse debate, por favor? Claro. Eu tenho uma visão que é um pouco o seguinte, né? Varia muito para que tipo de ações você está olhando dentro da bolsa aqui, né? Então, eu sempre comento que a nossa bolsa aqui, ela é uma bolsa muito carregada em plays de commodities, né? Petrobras, Vale, Siderúrgica são plays muito grandes. E esses caras, eles efetivamente não têm um grande impacto do problema fiscal no Brasil, né? Eles têm um impacto muito mais relevante do que acontece lá fora. Então, quando a gente olha para o índice de uma maneira geral, a gente acha que o global acaba sendo um tema muito mais relevante do que o tema fiscal propriamente dito, né? Até porque, no limite, algumas dessas empresas até se beneficiariam de um câmbio mais depreciado, alguma coisa nesse sentido, né? Já quando a gente olha para alguns plays mais domésticos aqui do Brasil, e aí o que seria mais representativo aqui no nosso índice talvez fossem os bancos, né? Eu acho que esses caras, sim, de fato, o impacto do fiscal ele acaba sendo um pouco mais relevante, né? A gente aqui até tem uma visão que, quando você faz essa comparação entre a dinâmica global e a dinâmica local, né? A bolsa ela acaba sendo o ativo que ele está um pouco menos suscetível aos impactos domésticos do Brasil. Então, esse problema, né, mais recente que a gente está vendo, quer dizer, o fiscal com alguma dificuldade aí de ser consertado, e até essa discussão de inflação, né, que a gente está tendo um pouco mais alta aqui no Brasil, a gente acha que, no final, essa dinâmica ela afeta muito mais juros e câmbio do que o que afeta uma bolsa aqui. Acho que, em grande parte, pela composição do nosso índice, né? E a gente aqui, quando a gente olha para o lado global das coisas, a gente acaba vendo um cenário muito positivo, né, do nosso lado. Então, a gente acha que, no final das contas, para a Bolsa, esse cenário global positivo deve ser muito favorável aqui. Legal, William, obrigado. Aranha, você tem alguma coisa a adicionar aí nesse debate?
Eu acho que eu só adicionaria que esse é um tema que ficou em voga agora nesse último mês, que fez essa reversão grande de preços. Então, esse tema de commodities, de uma recuperação global, ele já está sendo precificado, né? E você tem uma outra componente, que é a componente fiscal aqui, que a gente olha no seguinte sentido, a gente vê que, salvo os agentes irem para uma ruptura do teto, a gente vai ter uma mudança que vai ser dominante em relação ao global. Se você ficar empurrando com a barriga, que é o tradicional, que a gente está quase vendo um governo em que aquele termo americano que usam quando o presidente perde o controle do Congresso, que é o lame duck, né? Parece que a gente está vivendo essa situação, o governo tentando implementar medidas, mas o Congresso batendo cabeça. Então, a gente não vai para uma melhora fiscal, mas a gente também não vai para uma ruptura, né? Então, a onda global, ela faz ser primordial aí para a movimentação dos ativos. E isso vem acontecendo, então os ativos vêm se reprecificando, só que a gente veio também de uma entrada de recursos e com esse câmbio voltando, né, pode arrefecer um pouco aí as expectativas de inflação e ser um contrapeso, ou seja, um vento contra para esses ativos exportadores, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, que apesar do fluxo ser muito grande, alguns ativos andaram muito na frente, vamos dizer, precificando já essa história. Não, legal. Antes da gente entrar, eu vou querer entrar e conversar com vocês sobre os setores especificamente. Eu acho que tem muita questão aí sobre qual setor e como play os diferentes setores, mas ainda na parte política, macro, eu acho que uma discussão que eu tenho tido muito com os nossos economistas ok, a gente tem um problema fiscal, tem uma série de possibilidades, né, tem possibilidades extremas, tanto a possibilidade do governo chuta a latinha e fura o teto e paciência, que eu acho, enfim, eu queria ver o que vocês acham, mas me parece um cenário improvável e radical para o lado negativo. Por outro lado, tem aquele cenário do Dream Scenario, que é o governo vem com um novo programa social e corta gastos para caber dentro do teto esse programa social. Nesses extremos, Luiz, você acha, Aranha, você acha que a gente está onde? A gente está mais para o centro, que é o cenário, de repente, estende o Bolsa Família, ou amplia um pouco o Bolsa Família, ou então estende um pouco o auxílio emergencial, ou não faz nada mesmo, que é bem o típico do Brasil, né? Fica todo mundo paradinho, quieto, ninguém mexe em nada e reza para o negócio, para Deus ajudar, né? Onde é que você acha que a gente está? A gente entende que vai ter uma solução que vai ser um pouco de cada coisa, né? Então, a gente acompanhou esse ano que a pandemia teve um efeito no crescimento mais brando do que o esperado, ou seja, as expectativas elas foram muito carregadas para baixo. Tem que lembrar que em junho os economistas estavam apontando para um PIB de -9, a gente já está num PIB de -4, então a gente tem um carrego positivo, então a gente tem um crescimento maior. A gente vai ter uma inflação maior que é o imposto diluído aí em todo mundo, né? Então você tem uma expansão monetária que vai se refletir numa inflação mais alta. Invariavelmente, a reforma tributária, apesar do discurso político de que não vai haver aumento de tributação, vai ter aumento de base tributária. Então, vão se cobrar mais impostos, né? Então, você vai ter eventualmente, uma reforma administrativa que, muito provavelmente, ela vai ser muito menos do que os agentes de mercado esperam, mas alguma coisa vai ser endereçada também no sentido do corte do gasto, né? Então, esses 4 elementos, eu acho que eles vão endereçar para a manutenção do teto esse ano e no próximo, né? Ou seja, mostrar para o mercado, porque o mercado deu um recado muito claro na hora que se aventou a possibilidade de furar o teto. Então, os agentes, tanto o governo quanto o legislativo, sabem que isso é uma questão muito importante para a sustentabilidade do próprio governo. Então, a gente entende que vai ser esse meio do caminho, né? Ou seja, nenhuma solução mágica, nenhuma reforma muito profunda, ao mesmo tempo, um pouquinho de cada em cada lado, em que a gente vai empurrar com a barriga e vamos ficar suscetível a essa complacência global, né? Que os mercados estão dando a oportunidade, né? Então, juros baixos por mais tempo
vai permitir a gente ter um tempo maior para arrumar a casa, né? E nesse sentido, quando a gente volta para o micro, né, olhando empresas, a gente vê que as empresas estão numa boa forma, né? Principalmente as empresas listadas. E aí que vem, vamos dizer, a fonte de valor que a gente está vendo. Legal, né? Obrigado. Eu acho que esse negócio de complacência global, a gente é bom disso, né? A gente gosta desse cenário. William, você falou rapidamente sobre inflação, né? E sobre a inflação tá um pouco mais. Bom, agora as estimativas para esse ano de 2020, que começaram o ano lá, o pessoal falando de 2% de inflação, já está um pouco acima de 4%, para o ano que vem já está em 3,4%, aí as expectativas de Selic, que a gente pelo menos tinha uma expectativa que a Selic ia subir de 2 para 3, já está de 2 para 3,75, então a gente está vendo, não tem muita gente ainda, não parece que muita gente está muito preocupada com o cenário, mas o fato é que está piorando na margem. Talvez o câmbio agora, como a Aranha mencionou, deu uma ajuda para segurar, mas minha pergunta para você é, a gente devia estar preocupado com esse repique inflacionário que a gente está vendo, e se sim, como é que os investidores se protegem? Onde é que estão as oportunidades aí para se proteger, ou quais papéis, ou quais ações, ou quais setores você acha que podem se beneficiar de um cenário em que a gente tem um pouco mais de inflação e um pouco mais de Selic? Por favor. Eu acho o seguinte, quer dizer, a nosso ver aqui, a gente entende que essa inflação ainda não é uma coisa que preocupa, né? Quer dizer, até conversando com as empresas que a gente cobre aqui, a gente vê muito assim, muitas empresas cortaram muita capacidade de produção durante a pandemia e em algum momento agora a demanda, como o Aranha até comentou, a demanda foi muito melhor, né, do que o esperado, a queda não foi tão grande e no final das contas elas estão tendo alguma dificuldade de entregar, né, esses produtos. Eu acho que isso é uma questão de tempo até essa capacidade voltar, né? Então acho que as empresas estão ali, de certa forma, se ajustando. A gente tem algum impacto aí do câmbio, né, que efetivamente depreciou bastante, mas agora também já está voltando um pouco, acho que deve dar uma aliviada, e quando a gente olha para o patamar de inflação como um todo, quer dizer, a gente está falando de uma inflação, alguma coisa por volta de 3,5% ali, para esse ano, no final das contas também não é uma inflação extremamente alta, ela só é mais alta do que a gente estava esperando alguns meses atrás, né? Então a gente acha que não é uma coisa ainda para se preocupar, mas uma coisa que a gente olha aqui também é que no final das contas o que a gente faz, né, para de alguma forma, não é se proteger, mas não estar tão exposto a isso, é que a gente está muito pouco exposto hoje a setores que são bond-likes, né, que são mais expostos à dinâmica de juros. Então, na parte de utilities a gente tem muito pouca coisa, na parte de concessões a gente tem muito pouca coisa, então, no final das contas, eu acho que é só ficar um pouco mais distante desses setores que, de certa forma, o seu portfólio vai estar menos suscetível a essa influência. E algum setor que você acha que seja particularmente bom para play num cenário de Selic subindo? Olha, o setor mais claro são os bancos, né? Então, você começa a olhar para a dinâmica de bancos, quer dizer, a gente, até bancos aqui não é um setor que a gente goste muito, mas a gente está vendo alguma melhora para frente, a gente tem alguma exposição a bancos, a gente tem um pouco, a gente gosta mais até de Bradesco aqui, e esse seria o setor, né, porque juro para cima ajuda bastante para eles, e até a gente tem começado a ver que talvez os bancos comecem a ter uma dinâmica um pouco melhor, principalmente por conta de provisões, né, que vão ser mais baixas no ano que vem, mas o crescimento de carteira tem começado a mostrar também alguma melhora para frente, né? Então aquela melhora de receita. Acho que, mais uma vez, assim, não é um setor que a gente gosta muito, mas a gente tem alguma exposição aqui a bancos. Eu vou pegar o gancho aí de bancos. O banco estava guardado aqui mais para o final, mas já que o banco já surgiu na discussão, eu vou... Porque esse é um setor, ele tem uma participação grande na Bolsa, foi o grande underperformer aí dos grandes setores em 2020, e esse debate é o debate que todo mês a gente aqui internamente tem, o que a gente faz com o banco, é agora, não é e tal. Então, Luiz Felipe, eu vou passar para... Não vou deixar você escapar da pergunta dos bancos e vou trazer para você. O que você acha? Você acha que está na hora, finalmente está na hora dos bancos voltarem a performar? É sempre aquela discussão, provisionamento, competição versus underperformance e talvez juros subindo. Eu acho que está em mute, Luiz. Tem uma dinâmica de curto prazo que pode favorecer bem os bancos, né? Essa, primeiro, questão de valor relativo, né? As coisas de crescimento, as coisas mais sexy de tecnologia, que andaram bastante, os bancos ficaram para trás e tal, tem um pouco disso, tem um pouco de leitura de resultado de curto prazo, que foi aquele medo que se teve no começo da pandemia, incerteza em relação a como é que seria
o desempenho da carteira de crédito, enfim, tem um pouco disso que pode contaminar agora, pode afetar a curto prazo. Agora, olhando numa visão um pouco mais distanciada, assim, um pouco mais no horizonte de alguns anos, eu tenho dificuldade de ver os bancos tradicionais, os bancões, autoperformando o índice, né, o mercado como um todo, enfim. Eu tenho certa dificuldade. Acho que tem um vento contra para os bancos aqui, em função de tudo que as pessoas estão vendo aqui de transformação digital. O ambiente competitivo foi alterado, e isso é muito relevante, né? Você pegar Itaú versus Bradesco, e colocar isso num gráfico aí de 10 anos para trás, você vai ver oscilações de 20% para lá, 20% para cá, mas no final das contas acaba sempre no mesmo ponto, né? E isso é muito reflexo de um ambiente competitivo que permitiu isso, assim, empresas com diferenças importantes de pessoas, de estilo de gestão, de cultura e terem um desempenho muito parecido no longo prazo. Acho que isso olhando para frente muda bem em função da mudança de cenário competitivo, e isso não quer dizer que os bancos vão acabar ou nada trágico para isso, não, mas tem uma parte importante do pool de receitas e de lucro para eles que vai ser corroído ao longo do tempo, principalmente o que está ligado a tarifas, e vai prevalecer a parte que eu não vejo como sujeita aí a grandes competições de fintech, que é a atividade de empréstimo, atividade que usa balanço, enfim. Só que isso é uma outra rentabilidade, né? Então você vai ver ao longo do tempo os bancos partindo desse patamar histórico de retorno sobre patrimônio de 20%, 25%, para onde um banco bem operado no mercado competitivo retorna para o seu acionista, coisa do tipo 13%, 14%. E eu acho que é uma trajetória doída isso ao longo do tempo, né? É assim que eu enxergo. Acho que pode ser que curto prazo tenha uma performance melhor, em função de ter ficado muito para trás, e essa dinâmica que eu estou descrevendo aqui, ela é bem conhecida, né? Então foi bem incorporada em preço, mas olhando para frente também tenho dificuldade de ver batendo o mercado. Talvez o lance é que talvez tenha ajustado, mas o difícil é ver o que vai ser o trigger para fazer voltar, né? Consistentemente, assim, superar o Ibovespa com consistência, eu acho muito difícil. Acho que o que tem aqui é essa dinâmica que eu descrevi de redução contínua de retornos, né? Um peso cada vez maior da atividade de crédito, de balanço, em detrimento da atividade que tem um emprego de capital menor, né, que é de tarifa, e isso vai ser uma trajetória, eu acho que doída, né, de lucros ou estáveis ou em queda, enfim. Legal, legal. Obrigado, Luiz. E, Aranha, uma coisa que pelo menos me chamou muita atenção, ontem saiu uma rodada de captação do C6, e o banco já foi avaliado em 11 bi. Aí você tem o Banco Inter também com valor bem alto, enfim, todos os bancos digitais crescendo. Na verdade, é o seguinte, tem uma competição nova e parece grande, assim, o tamanho desses bancos digitais, o Nubank é outro, o tamanho desses bancos digitais é muito grande. Isso veio para ficar, né? Acho que esse é o novo ambiente competitivo, é uma realidade, né? É uma realidade. O que o Luiz falou, acho que tem toda a razão, e acho que é um pouco desse mix que a gente fica nos debatendo aqui. Então, você tem um secular muito ruim, né? Ou seja, um grande montante de capital entrando para competir dentro desse profit pool, aí, desse montante de lucro dos bancos que nunca tinha sido atacado, né? E você tem agora, em contrapartida, um curto prazo muito favorável, né? Então, o Brasil está crescendo de volta. Você tem aí a curva super empinada, né? Basicamente, o que um banco faz, né? Você toma dinheiro dos depositantes no curto prazo e empresta no longo prazo. O juros está muito favorável para o banco emprestar com muito lucro, né? Ele está captando aí a 2%, 3% e está emprestando na curva longa, que está 7%, 8%. Então, esse spread ele é muito positivo aqui no Brasil, que é diferente do que está acontecendo no mundo, né? O mundo, os juros, a curva está flat, você capta a negativo e tem que emprestar a um juros muito baixo, com risco de inadimplência muito grande. Aqui é uma dinâmica diferente, então você tem um cenário para 2021 extremamente positivo para bancos, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem essa força secular que não vai, provavelmente, a gente não vai ver os bancos negociando, quando negociavam
nas grandes recuperações como 2009, aqui no Brasil, que eles chegaram a negociar 3 vezes o patrimônio, a 4 vezes o patrimônio, e as pessoas achando barato. Hoje, eu acho que é uma situação bem diferente. Mas quando você traz aqui para o preço que eles estão sendo negociados, ainda parece que tem um pouco de gordura, porque você tem aí um cenário bem melhor para 2021, né? Então, a depender de quanto esse secular vai ser afetado, né, e o quanto esses bancos vão ser afetados pela concorrência, né? Agora, um ponto importante que a gente gosta de chamar atenção é que as fintechs, elas estão muito competitivas na parte de serviços. Só que na parte de crédito, ainda os bancos incumbentes e os bancos, né, tanto os bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, mas como também um BTG, um ABC, são bancos que sabem dar crédito. E essa é uma ciência que a fintech não vai aprender de um dia para a noite. Então, o mercado ele sempre fala que só tem 5 bancos, mas ele só tem 5 bancos porque os outros 30, ao longo dos 20 anos, quebraram, porque não souberam dar crédito. Então, o Brasil não é tão fácil, né, para banco, mas a gente acredita que não vai ter esse re-rating que ele teve nas outras recuperações. Então, acho que a mensagem, bom que você, como a gente viu aqui, né, as opiniões de vocês, não é fácil, né, o call não é um call simples. Mas parece que o que eu fico na conclusão dessa nossa conversa aqui é que no curto prazo parece que tem algum upside ainda, no longo prazo é mais difícil você fazer um call mais assertivo, porque o cenário competitivo está mudando muito, né? Legal. Exatamente. Eu vou voltar aqui com o Luiz Felipe para mudando um pouco de assunto, agora que a gente tratou de bancos, e falar um pouco sobre a atividade econômica, que tem surpreendido positivamente. Acho que já mencionaram antes, o terceiro TRI foi super forte, né? Realmente uma recuperação em V. O resultado das empresas, a gente publicou um relatório agora há pouco tempo falando sobre a temporada de resultado do terceiro TRI, e ela foi bastante positiva, assim, surpreendeu as nossas estimativas para cima. Então, a atividade econômica bem. Porém, a gente tem o final o auxílio emergencial já foi reduzido agora, né, pela metade no final do ano, e tem a perspectiva de que ele não seja renovado entrando em 2021. Luiz, como é que você vê essa situação? Você acha que a saída do auxílio emergencial vai ter um impacto muito grande, principalmente em consumo? E se sim, como é que você vê investimentos em empresas de varejo e consumo, por favor? Sem dúvida nenhuma, um ponto de incerteza, que eu não tenho a resposta precisa, né? Está todo mundo de olho nessa migração de regime aqui, né? Regime que foi super estimulado para normalização. O que tem chamado a atenção, que é um contraponto aí, dessa preocupação, é que teve um aumento muito grande, importante, de poupança nesse período. Então, não foi todo esse estímulo que foi dado para o consumo, ele não foi todo usado para consumo. Então, tem aqui um pouco aqui de gordura para o começo do ano que vem, que talvez sugere que talvez a atividade, principalmente nesse setor de varejo, consumo, não seja impactada de forma tão rápida e tão forte. Agora, é questão de transição, né? Tudo vai depender de como é que se a economia pega no tranco mesmo, vai ter um desempenho melhor lá para frente, e aí vai estar vinculado também ao tema de influxo, em função de câmbio, e também da pauta fiscal, né, de reformas, aí, de visibilidade do tema fiscal, porque também impacta câmbio. Eu acho que o ponto de risco principal para essa dinâmica, olhando um pouquinho próximos 6 meses, 1 ano aí, é a questão de inflação, e o ponto de inflação é pelo impacto cambial, que vai estar ligado ou a fluxo de capital ou a percepção de risco da nossa trajetória de dívida. Então, e isso vai ser fundamental para determinar, acho que, a atividade no próximo ano. Então, assim, curto prazo, eu estou menos preocupado com essa questão da transição. Eu acho que tem aqui um elemento aqui de poupança sugerindo que pode ser que a atividade não tenha essa queda tão abrupta quanto muita gente acha que pode ter. Mas sem dúvida nenhuma, um ponto de incerteza.
E dentro de consumo e varejo, nesse cenário um pouco mais, assim, pelo menos não tão preocupante no curto prazo, que tipo de varejo ou consumo você acha que faz mais sentido nesse momento, Luiz? Olha, teve algumas coisas que foram beneficiadas demais pela pandemia, né? Que foi principalmente material de construção, bens, assim, tudo, reforma de casa, eletrodoméstico, essas coisas teve um aumento de consumo importante na época de pandemia. A expectativa que eu tenho é que isso reduza um pouco, volte para o patamar um pouco mais normalizado. Varejo de vestuário, que sofreu bastante, vai ter uma normalização no outro lado, quer dizer, deveria ter um curto prazo possivelmente mais positivo do que foi no passado. A atividade de shopping centers, que ficou fechada durante muito tempo, vai ter, vinculado ao varejo, deve ter uma recuperação, está sugerindo em alguns lugares, uma recuperação rápida até. Então, eu diria os itens ao contrário do que aconteceu na pandemia. Legal, Luiz, obrigado. William, eu vou manter, e na verdade provocar, pegar o gancho do Luiz Felipe, William, e falar sobre shoppings é um desses que ficou muito para trás e agora todo mundo começa a falar, bom, agora é a hora, né, finalmente, cara. O que você acha? Bom, na verdade, vou voltar um pouco na pergunta. Para você, quais são os setores de varejo e de consumo que você acha que fazem mais sentido nesse momento, ou nessa entrada em 2021, e trazer shopping malls para discussão, que eu acho que é um setor assim, interessante nessa, como o Luiz Felipe falou, performou mal e agora a gente está saindo do buraco maior, então talvez seja um setor interessante para esse ano que entra. Vamos lá. Eu acho que, assim, primeiro falando entre os setores de uma maneira geral, quer dizer, acho que a gente tem que separar um pouco o consumo do varejo, né? Quando a gente olha aqui para consumo, quer dizer, plays como Ambev, como os plays de foods, de proteínas, etc., esses são caras que, quando a gente olha para os resultados deles, ao longo da pandemia, eles não foram tão afetados, né? Então, de fato, assim, volumes de cerveja, por exemplo, foram excelentes, né, ao longo da pandemia. Então, na verdade, o que a gente consegue ver é que o efeito ali do Corona Voucher, do auxílio emergencial, foi muito positivo, né, para volumes desses plays. E, adicionalmente, eu acho que esses são empresas que sofrem um pouco mais com a dinâmica de custos, né? Então, a parte de câmbio acaba pegando bastante para eles. Acho que tem uma dinâmica aí um pouco diferente. É um setor que, de uma maneira geral, a gente não gosta muito, tá? Então, quando a gente olha para o lado varejo, eu concordo bastante um pouco com a visão do Luiz Felipe. Quer dizer, no final das contas, a gente olha agora, a gente está tentando buscar quem que foi muito afetado e que agora vai mostrar um crescimento melhor de resultados, né? Então, a gente gosta bastante dessa parte de varejo de vestuário, tá? É um segmento que a gente enxerga que vai começar a mostrar alguma recuperação conforme a reabertura da economia acontece. E shoppings, ele acaba, como você perguntou, shoppings acaba virando para mim uma discussão que ela me lembra um pouco a conversa de bancos que a gente teve aqui, porque de fato, assim, né, os shoppings sofreram muito, agora a economia vai reabrir, em algum momento eles vão mostrar resultados melhores, mas é um business que está numa tendência secular de piorar, né? No final das contas, a competição que eles têm com e-commerce, com outras formas aí de varejo, no final, acaba sendo muito relevante para eles, né? Então, aqui quando a gente olha, a gente entende que pode ter um curto prazo bom, mas que no médio e longo prazo não é um setor que a gente goste muito. Então, a gente acaba tendo posições mais táticas só nesse setor. Legal, obrigado, William. Eu vou aproveitar que você tocou em e-commerce e vou passar agora para o Aranha, que a gente não pode deixar de falar de e-commerce, né? Aí, pelo outro lado, foi o grande rally desse ano, não só no Brasil, né? É uma tendência que aconteceu, acho que já era uma tendência antes, e a pandemia só acelerou essa tendência, e a gente viu os nomes de e-commerce performando super bem em 2020, e aí agora no finzinho do ano, né, nesse rally aí de novembro, eles foram os que ficaram para trás. E aí a questão que eu levanto, Aranha, que você puder ajudar a gente nessa discussão e agora? Ok, não vai crescer como cresceu ali em abril e maio, né, o e-commerce, mas como é que você olha isso para frente? A tendência de compras online veio para ficar, a tendência continua, arrefece mais, e eu acho que entra na discussão também um pouco de e-commerce, e eu não sei se eu concordo, mas um pouco de valuation também, né? Não é que as pessoas vão parar de comprar online completamente, é que as empresas precificaram uma parte desse movimento. Então, como é que você vê isso?
esse é o grande problema, porque parte do ponto de partida quando você paga por esses ativos, né? Então, a nossa dificuldade aqui, quando você vai investir e compara preço contra valor, você olhar e ver os valuations dessas empresas, e a gente tem uma dificuldade grande em pagar por esse preço, né? A gente vê que esse preço alto é um risco muito alto dessas empresas frustrarem as taxas de crescimento, né? Quando você vê agregado, fica muito claro que os valuations estão esticados. Agora, talvez você tenha algum vencedor no micro que justifique essa taxa de crescimento elevado, né? Então, o Mercado Livre aí está se provando que está conseguindo manter uma taxa de crescimento muito elevada, com uma execução muito bem feita. Outros papéis não estão conseguindo, mas eles também tiveram quedas muito relevantes, né? Então, o que a gente olha é que, sim, o e-commerce ele vai ter um problema de curto prazo, né? Olhando para o ano que vem, porque vai ter essa ressaca, né, da abertura da economia, não vai privilegiar uma taxa de crescimento robusta, mas, ao mesmo tempo, você sabe que tem aí esse crescimento secular de aumento da penetração, que hoje a gente navega aí em torno de 15% do comércio total, e a gente vê países aí chegando a 35%, 40% de comércio online contra o físico, né? E aí é um ponto que a gente discorda bem do William, que é na questão de shoppings, que a gente gosta bastante do setor, porque a gente vê que o mix que o shopping tem hoje, apesar dele ter ainda uma vertente forte para lojas, principalmente vestuário, no Brasil, é diferente do mundo, que no Brasil você tem muito o shopping como uma área de lazer, uma área de segurança e um ponto de lazer para a população. Então, a gente entende que, eventualmente, numa normalidade, você vai ter uma volta, e as companhias aqui no Brasil, especialmente, né, as listadas, são muito boas em mudar esse mix e atrair mais o fluxo de pessoas e conseguir manter uma rentabilidade adequada para o ativo. Então, a gente vê que esses ativos estão descontados, existe esse pensamento até antes da pandemia, que era a questão da mudança de costumes, né, e do aumento do e-commerce contra shoppings, que aumentou bastante o desconto, e na pandemia acelerou ainda mais, né? Então, a gente gosta do setor de shoppings e a gente está bem otimista aí. O nosso principal ativo é a Multiplan. Legal, e num shopping mais high-end, né? Eu acho que esse debate dos shoppings é interessante. Quando a gente conversa com um investidor estrangeiro, principalmente estrangeiro, ele tem mais dificuldade de aceitar o call de shopping, porque ele olha muito para a realidade que ele vê aqui nos Estados Unidos, na Europa. Então ele fala, porra, ninguém mais quer ir no shopping aqui. Que já tem uma cara meio diferente mesmo de shopping do Brasil, né? Tem um outro apelo. Então acho que esse é uma discussão interessante, assim, quando você vai falar com o estrangeiro, ele tem essa visão mais, que nem do William, né, tipo, porra, esquece shopping, né, o pessoal vai comprar de outro jeito. Se eu puder até fazer um parênteses aqui, vai lá. Eu não é que eu discorde da visão do Aranha, eu acho que os shoppings no Brasil, de fato, são uma coisa um pouco diferente do que acontece lá fora, mas eu acho que o que vai acontecer é que, como uma grande parte aí dos investidores, eles olham de uma maneira mais macro, como você mesmo mencionou, eu acho que os estrangeiros eles vão acabar olhando para os shoppings da maneira que eles olham para os shoppings lá. Então, isso eu tenho a percepção que vão ficar com múltiplos, são baratos de fato, mas eu acho que eles vão ficar baratos aí um pouco por conta dessa percepção. Não, legal, faz sentido. Um outro tema que eu queria fazer, Luiz, acho que não sei se o meu microfone está com eco, talvez um pouco, né? Tá ok? Vocês estão me ouvindo bem, não? Beleza. Um outro debate que eu acho que foi um debate muito presente em 2020, e sinceramente acho que vai continuar em 2021, foi a dinâmica do mercado de capitais, né? Então a gente teve um número recorde de ofertas em 2020, vários IPOs e muitos follow-ons. E aí tem várias maneiras, vários aspectos, né, desse movimento, seja porque, por um lado, você dinamiza a bolsa, tem mais fluxo vindo para a bolsa, por outro lado, aquele fluxo podia estar vindo para ações que já estão no mercado, diminui um pouco.
Luiz Felipe, como é que você vê, primeiro, qual a sua expectativa para o mercado de capitais para 2021 e como é que você vê isso afetando, talvez, talvez negativamente na margem as ações que já estão listadas, mas positivamente, talvez B3, por exemplo, que acaba se beneficiando diretamente desse movimento de aumento de volume no mercado de capitais, na Bolsa? A minha visão sobre isso tem sido bastante debatida, a questão dos IPOs, se foi demais, é muita coisa, e pode competir com o fluxo que vem para as empresas que estão, para as ações de empresas que estão aí abertas e tal, e que teve exagero, não sei o quê. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é extremamente positivo. Assim, eu tenho dificuldade de enxergar um ponto negativo no que está acontecendo. Isso eu comecei a trabalhar no mercado no meio dos anos 90 ali, eu estou entregando a minha idade aqui, mas era um mercado meio de faroeste, com pouquíssima alternativa de investimento, e passou um tempo onde ali no meio dos anos 2000 teve, a partir de 2005, uma abertura de janela, onde 130 empresas mais ou menos vieram ao mercado, deu uma mudança de cara, mas ainda é um mercado muito pequeno, muito poucas alternativas. Então, o que está acontecendo, eu acho que é fenomenal, e espero que continue para 2021. Isso é mais matéria-prima para a gente trabalhar. Nós somos gestores e o alocador de recursos como um todo tem mais ativo para investir. E para a economia, são mais empresas que têm acesso a capital. Então, assim, se vai competir no curto prazo com o fluxo para as ações aí, eu acho que é até saudável, porque as coisas, enfim, tem que andar juntas aqui, né? A demanda por ativos e a oferta de ativos tem que andar meio juntos, senão você cria bolhas de preço no meio do caminho. Então, eu vejo como o que aconteceu agora super positivo ao longo desse ano. E aí tem uma crítica, não, mas os bancos colocam empresas, assim, empresas às vezes ruins, ou apresentam de uma forma não real, assim, enfeitam demais a noiva para apresentar, mas essa é a dinâmica, né? A gente conhece essa dinâmica e está do nosso lado aqui fazer a avaliação, saber que tem um desalinhamento de interesse grande no momento que o empresário está querendo vender a sua empresa, apresentar e conseguir o melhor valuation possível com aquilo, e que tem uma série de assessores para fazer isso, e a gente tem do nosso lado que entender essa situação, óbvio, né? E escolher investir ou não, né? Ninguém é obrigado a participar, mas como um todo, para o mercado, eu acho espetacular o que está acontecendo, espero que continue, que tenha, se isso impactar preço no curto prazo das ações do nosso portfólio, eu prefiro que seja assim, porque é um movimento direcional muito relevante. Agora, para as empresas de bolsa, assim, isso beneficia diretamente B3, diretamente BTG, né, que é o financial deepening, que é como eles costumam descrever isso está acontecendo, assim, o banco pega isso na veia, né? Sem falar que a gente só traz Gil bom para o mercado, né? Sem falar isso, mas... Sem falar nisso, né? Que os nossos dias são bons, né? Preços às vezes, né? Dependendo. Mas é isso mesmo, acho que a dinâmica é essa, né? Tem de um lado, tem dois lados profissionais aí, Exato. Né? A empresa que quer levantar o máximo possível de dinheiro no melhor preço possível, e os investidores que querem pagar o preço, não digo menor, mas o mais justo possível, né? Legal. A gente tem uma visão positiva para a B3 por causa dessa dinâmica. A gente não pode, obviamente, a gente não tem BTG Pactual nas recomendações, porque, né, acho que seria um pouco enviesado, mas a gente gosta de B3 também. E eu não sei, William, se você concorda com essa dinâmica, até falando um pouco mais de B3 mesmo, assim, o que você acha dessa ação? Formação também teve uma performance boa ao longo do ano. Agora, no finzinho, ficou um pouquinho para trás, mas teve uma performance muito boa. E como é que você olha a dinâmica desse papel especificamente para o ano que vem? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu queria comentar é que, assim, eu concordo muito com o que o Felipe falou, no sentido que, eu não consigo ver uma coisa negativa, né, desse fluxo todo que está acontecendo, né, dessa onda de ofertas. Eu acho que isso, efetivamente, é muito positivo. Quando a gente olha para a B3, tá, a B3, assim, ela é um case que também, de uma certa forma, ela me lembra um pouco a história do e-commerce que a gente falou aqui um pouco, porque ela teve um crescimento muito grande, né, a pandemia, não a pandemia exatamente, mas o fato de juros globalmente terem ficado muito baixos ao longo desse período de pandemia fez com que
não só os volumes de negócios, como as novas ofertas, etc., acabassem crescendo muito, né, nesse período. Então, a gente teve um crescimento muito grande e que a gente enxerga que vai ser um crescimento que deve continuar acontecendo para frente, tá? Então, é um case, assim, quando a gente olha essa temática aqui de financial deepening, a gente gosta bastante, tá? A gente acha essa temática como um todo muito boa. A única coisa que eu ia mencionar é que quando a gente olha um pouco para a valuation, ela já está um pouco mais cara, né? Não é um play exatamente barato, tá? A gente acha que ela deveria estar talvez um pouquinho mais para baixo para ser um preço atrativo, e a gente acaba preferindo fazer esse play de financial deepening via BTG, tá? É uma posição que a gente tem, a gente gosta mais, a gente enxerga as avenidas de crescimento, principalmente no digital, a gente vê o banco de investimento performando super bem aí nos últimos trimestres, né? Então, a gente gosta muito desse tema, mas a gente prefere fazer isso via uma outra empresa. Eu não sei se é porque vocês estão na live do BTG Pactual, mas a gente já tem 2 de 3. Aranha, só falta você, porra. Você tem BTG também na tua... Tô achando que eu entendi o line-up, hein? Viu? Nós somos um acionista de BTG também. Agora, a gente gosta muito, principalmente, da lucratividade do BTG, né? E dessa... não só esse tema do financial deepening, né, ajuda o BTG, como o BTG ele tem a excelência em todos os ramos que ele atua, né, e a gente vê, né, o BTG como um JP Morgan lá nos Estados Unidos. Então, a gente acredita que mesmo aí, né, com a competição mais acirrada, o BTG é um vencedor claro aí do setor. Mas sobre B3, a gente entende que é um ativo razoavelmente precificado, a gente entende que tem toda essa questão do financial deepening, a gente olha muito que é o juro real negativo, né, que está jogando aí uma demanda para o mercado de capitais que na nossa história aí a gente nunca tinha visto. E quando você olha isso, né, sobre outro prisma, a gente vê que existem outras alternativas mais baratas do que estar investido numa B3 que agora com essa queda ficou num valuation mais razoável, mas que a gente ainda vê um risco grande de eventualmente surgir uma competição no futuro. Então, a gente tem um pouco mais de reservas, a gente gostaria de pagar um pouco mais barato pela B3, só que a gente entende que tem todo esse contexto que vai ser muito positivo para a BTG, para os bancos como um todo, para outras empresas que vão ter acesso a um capital mais barato, né? Então, a gente gosta muito de olhar para as empresas que estão bem alavancadas, que vão conseguir ter um financiamento mais barato e vai ter vamos dizer, uma performance no equity muito mais interessante. Legal, obrigado, Aranha. William, vou voltar aqui para tem um setor que eu gosto desse setor e não tem performado não, até já vou falando antes, mas que é muito, que eu acho muito promissor, que é o setor de infraestrutura. A gente teve uma série de mudanças regulatórias, novas leis sendo aprovadas que dão mais segurança para o investidor estrangeiro. Os juros de longo prazo, de fato, não tem subiu recentemente, mas se a gente olhar historicamente, ele é muito mais baixo hoje do que era 1 ou 2 anos ou 3 anos atrás, e tem uma série de projetos, né, em diversas áreas que podem ser entregues à iniciativa privada e as empresas listadas podem se beneficiar. Então, é um setor que eu gosto. Por outro lado, ele não performa, porque os juros na margem têm subido. Como é que você vê esse setor? É uma oportunidade, não é? Está na hora? Como é que você olha, de uma maneira geral, a infraestrutura no Brasil, o setor de infraestrutura no Brasil? Eu estou um pouco na sua visão de que o impacto dos juros aqui, ele acaba sendo um pouco negativo, né, para esse setor. Enquanto a dinâmica de juros local do Brasil não se acalmar, esse setor vai demorar um pouco mais para performar, né, eu concordo um pouco com isso, mas eu acho que quando a gente olha para um prazo mais longo, né, esses caras, de fato, têm uma avenida de crescimento grande, né, quer dizer, a gente está falando hoje, por exemplo, de uma dinâmica de juros que, na margem, está pior, mas assim, se a gente olhar 2 anos para trás, quer dizer, os juros, de fato, estão muito melhores do que as empresas estavam acostumadas a trabalhar, né, então isso acho que ajuda muito, né, o cara conseguir, de uma certa forma, se financiar, crescer
trazer novos projetos, né? E acho que uma outra coisa importante é que, no final das contas, a gente vê uma agenda do governo que seria na linha de fato, trazer novos projetos de infraestrutura, e isso parece uma coisa que é muito fácil, né? Que traz um investimento grande, que deveria ajudar bastante no PIB, e que não tem nenhum custo relevante, vamos colocar assim, para o governo, né? Só uma questão de execução. Eu acho que, assim, a nosso ver, está demorando um pouco mais para acontecer do que a gente gostaria, mas a gente acha que é uma agenda que tem espaço para andar, né? Por um outro lado, tem uma discussão um pouco também, que também seria positiva, no lado das concessões rodoviárias aqui, de alguns rebalanceamentos de contrato no estado de São Paulo, enfim, alguns rebalanceamentos aí de concessões que a gente acha que são positivas para esse setor. Então, acho que um pouco por conta da dinâmica de juros, a gente está pequeno nisso, tá? Não é um setor que a gente tem exposição muito grande, mas a gente tem uma exposição hoje a CCR por conta desses potenciais positivos aí. A gente acha que é um play que, na hora que vierem, de fato, os projetos de infraestrutura, é um play que está aí pronto para tentar capturar esse crescimento. A gente tem, até no nosso tem sim, né, que é uma carteira teórica, a gente tem na CCR, mas está doendo para chuva, a gente já tem alguns meses de CCR lá e não vai, né? E nessa expectativa também, rebalanceamento de contratos, novos projetos, acho que o adiamento dos projetos também é dá uma certa frustração, né? O ano acabou não sendo bom para você andar com projetos grandes, né? Com toda a confusão que foi. Não, legal. E ainda, Luiz Felipe, nesse tema de infraestrutura, a gente falou aqui de CCR rapidamente, mas tem vários subsetores dentro desse tema infraestrutura, né? Você tem as concessões rodoviárias, mas você tem terminais portuários, as empresas aéreas via aeroportos. Vou trazer um outro tema aqui que depois, se vocês tiverem disposição de falar um pouco mais, que é telecomunicações, e aí eu vou mais a Oi, que tem essa empresa de infraestrutura sendo separada. Então, onde é que você vê, dentro desse guarda-chuva grande infraestrutura, que as oportunidades podem ser maiores ou enfim, mais interessantes? Olha, oportunidade tem em vários subsegmentos aí, porque é um setor gigantesco, né? O que deve ter muito de oportunidade de crescimento, de alocação de capital em saneamento para frente, é a principal, acho que, eu diria, gargalo aí, tem muita coisa para acontecer em transportes também, enfim, mas saneamento e transportes tem muito para se alocar de capital aí. Agora, a questão é, a gente não tem uma abordagem tomar de decisão baseada em setores, né? Eu vejo oportunidade de crescimento e vou escolher ações em função disso. A gente olha bastante as empresas e como é que elas estão posicionadas nos setores delas. Então, tem históricos nossos aqui de investir em setores que eu diria que o setor é ruim, mas a gente conseguiu achar a empresa que a gente identificou com diferenciais competitivos tal, e que esses diferenciais permitiram elas gerarem valor para os seus acionistas no longo prazo. Nesse setor específico, é um setor que eu acho que tem que se escolher quem é um bom alocador de capital, principalmente dá para, mesmo com crescimento, com oportunidade de investimento, dá para queimar muito dinheiro, dá para ir mal nesse setor, né? A gente viu a última safra de aeroportos, enfim, dá para errar. Então, é alocador de capital com track record, e se conseguir alinhar uma boa alocação de capital com execução, eu acho que tem grandes oportunidades, pode ter grandes oportunidades. A gente enxerga isso na Equatorial, por exemplo. É uma empresa que a gente tem uma posição menor no fundo, mas a gente enxerga essa combinação no setor de infraestrutura, que, enfim, implementaram muito bem ali no setor de distribuição de energia elétrica, tem depois em transmissão e tem uma oportunidade, eventualmente, em saneamento, se eles forem investir mais pesado com as oportunidades que vão aparecer, que a gente acha que vai aparecer bastante oportunidade aí. Legal, obrigado. Aranha, ainda no tema de infraestrutura, meio que infraestrutura, mas telecom / infraestrutura, uma empresa que, enfim, é uma situação diferente, né, porque vem de recuperação judicial e saindo de recuperação judicial, mas tem um call de infraestrutura aí dentro, que é o call da separação da estrutura de telecomunicações. Muito pouca gente fala ou vê o setor de telecomunicações como setor de infraestrutura, mas no fundo né? É o setor de infraestrutura. Exatamente. Então, eu queria que você, não precisa especificamente falar sobre Oi, mas talvez falar sobre infraestrutura e telecomunicações. Se quiser falar sobre Oi, pode, mas não tem problema, mas é só sobre infraestrutura e telecomunicações também. Como é que você vê dentro dessa equação aí? Eu acho que assim, se a gente for separar esse debate, eu acho que o debate principal que a gente vê aqui é que o Brasil
ele vira outro quando a gente tem um juro real que a gente está tendo hoje, né? Então, se a gente mantém esse alicerce, em que a gente consiga ter por um prazo um pouco maior esse juro real baixo, muita coisa viabiliza, né? Então, a gente pode ter um boom mesmo na parte do investimento. E ter um crescimento com uma qualidade muito melhor de longo prazo, que é voltado para investimento e menos para consumo, né? Não que o consumo não seja relevante, mas que ele tenha um peso no crescimento menor do que o investimento, né? E é o que a gente está vendo, que começa, né? O embrião disso é um mercado de capitais aí super robusto, né? Que está financiando bastante essas empresas, e tem empresas de muita qualidade que, apesar do que você falou, né, tão frustrando porque não andam, né, mas que guardam muito valor, e eu acho que aí é uma questão de paciência, né? Então, a gente tem aqui concessões, a gente gosta muito da Rumo, a gente gosta muito do setor de telecom. O telecom tem uma onda de investimento muito grande para se fazer nos próximos anos, né? Você tem duas vertentes aí muito grandes, que é a primeira, que já está acontecendo, que é a fibra ótica. Então, a fibra ótica tem muito espaço para o Brasil crescer. O Brasil é muito deficitário em conexão em banda larga, apesar de os dados sugerirem que tenha 30, 35 milhões de municípios conectados à banda larga. Essa qualidade da banda larga é muito ruim, porque a grande maioria é baseada no cobre, que é uma tecnologia obsoleta. Então, você tem aí um espaço muito grande para todas as operadoras, inclusive a Oi, né, que é um ativo que a gente gosta muito, e que agora, saindo da recuperação judicial e reestruturando os ativos, vai ser um ativo de extremo, que a gente considera ainda que tem muito ainda para extrair valor. E depois tem a segunda onda, que é a onda do 5G, né, que vai ter outro capex muito grande no setor, e o que a gente fala que telecom, ele deixou de ser um setor discricionário, né, que era a pessoa de alta renda que precisava, para ser uma utility, ou seja, para ser um setor que é indispensável para o cidadão agora. Então, a gente vê aí muito valor, a gente gosta muito também do case de TIM, que vai ter uma consolidação no setor com a venda dos ativos móveis, né, da Oi, e a TIM entrando aí, né, em outros negócios e conseguindo aumentar a sua receita. Então, é um setor que não só a gente gosta muito, como tem a melhor coisa, que é o preço está barato, né? Existe os casos mais fáceis, né? São casos que o mercado já reconhece e a taxa de retorno acaba sendo um pouco menor. Então, no caso de telecom, a gente acha ainda que as taxas ainda estão muito gordas. Legal. Eu tenho essa visão também. Eu acho que, especialmente no Brasil, porque o setor telecom tem ido mal no mundo todo, né? Ele tem underperformado em todo que é lugar do mundo. Eu acho que a diferença, talvez, no Brasil, seja como a gente tem uma mudança na estrutura do setor muito profunda acontecendo, com a saída, com a reorganização da Oi, né? A saída da Oi, saindo do móvel, virando uma empresa de infraestrutura. Eu acho que essa reorganização dá essa oportunidade que você mencionou, quer dizer, você cria um monte de valor no setor que eu acho que não está sendo apreciado pelo mercado, talvez porque a tendência global não seja uma tendência para o setor. De qualquer maneira, também desaponta um pouco, né? Eu também tenho TIM na carteira do Tencin, também fico lá falando, pô, por que não aparece barato? Está barato, tá lá e não vai, né? Então... E você olha as peers internacionais, elas tiveram uma queda muito importante e a gente tenta explicar essa queda por esse imbróglio geopolítico, né, que se criou em torno do 5G, em que as nações, né, ocidentais estão proibindo aí o comprar equipamentos de 5G da Huawei, né? Isso, traduzindo aí, vai ser um investimento maior, né? Se você ter que comprar de suppliers mais caros, você vai ter que ter um investimento maior sem a contrapartida no retorno. Verdade. A gente está chegando mais perto do fim. Eu tenho uma pergunta aqui do público que eu vou passar para vocês, para os três. Qual o setor preferido de vocês para 2021? Só vale um. William, vamos lá? Um setor para 2021? Eu vou fazer uma empresa é duro. Um setor acho que... A gente aqui, assim, a gente está hoje bastante animado com o setor de commodities, né? Acho que um pouco na linha do que a gente comentou mais cedo, quer dizer, acho que a gente está numa dinâmica global muito favorável, né? Quer dizer, o mundo com o juro real negativo,
e talvez fique assim por bastante tempo. Acho que isso, por si só, favorece muito, né, os preços das commodities em si. Quando a gente olha, assim, até para o caso do petróleo, né, no caso da Petrobras, com a posição que a gente tem aqui, a gente olha para o petróleo como um tema também de reabertura, né, porque reabrindo as economias você aumenta a mobilidade e, consequentemente, o consumo de petróleo. Então, a gente acha que tem um espaço aí ainda para a commodity em se performar. E acho que, adicionalmente, quando a gente olha, especialmente o caso de Petrobras, que é o que a gente tem aqui, a gente enxerga ela como uma empresa razoavelmente barata, né? Então, a gente olha para a Petro, a gente acha que a empresa no micro está fazendo o seu dever de casa, né? Ela está virando uma empresa menos focada em ser muito grande e mais focada em ser mais rentável. Então, sei lá, por exemplo, no plano estratégico dela, que ela soltou essa semana, tem coisa de 30 bi de dólar de desinvestimento para os próximos anos, né? Eu acho que isso, por si só, o cara vai desinvestir os ativos que são menos rentáveis, vai ficar com os ativos mais rentáveis, isso traz um ganho relevante de rentabilidade para a empresa, ajuda muito a resolver o problema de endividamento que ele tem, né? Então, a gente acha que a empresa está indo na direção correta, com um valuation barato, ela está razoavelmente descontada em relação aos peers, aí, pelo menos 20% de desconto ela tem hoje. E acho que uma outra coisa interessante é que, se a gente pegar os dados que ela mesma divulgou no plano estratégico dessa semana, a gente vai estar vendo que ela vai ter nos próximos 5 anos um dividend yield médio de 10%. Né, que para uma empresa desse tamanho e, enfim, com essas características todas, eu acho que é uma coisa muito grande. Então, a gente gosta bastante do setor de commodities, a gente tem aqui principalmente Petrobras e Vale, tá? A gente gosta bastante das duas. Legal, obrigado, William. By the way, eu também tenho as duas lá no Tem Sim. Essas têm ido bem, essas foram bem, esse último mês de novembro, né? Esse último mês foi, mas antes estava difícil, né? Estava difícil, antes estava difícil. Então, por isso que essas carteiras diversificadas, né? Entrega de um lado, ganha do outro, né? Anyways, Luiz Felipe, e qual o seu favorito? A gente gosta bastante do setor financeiro de bancos, mas daqueles bancos que não têm rede de varejo e que se beneficiam diretamente do financial deepening. Então tá, já até sei qual é o banco. A gente tem dificuldade de olhar em todos os setores quais, a não ser os setores onde tem uma ou outra empresa, uma única empresa, e tem sempre preferências, e a preferência pela empresa sempre se sobrepõe demais. Mas eu concordo com ele, acho que tem no setor de Petrobras, tem também um momento bem interessante aí de recuperação. Também gosto do setor de papel e celulose, porque está acontecendo agora, do setor de Suzano, e daí tem duas, tem a Klabin também, com o que aconteceu de mudança de patamar de câmbio, e uma opcionalidade que eu acho, assim, está um momento de assimetria com o preço de celulose, sempre difícil demais de projetar preço de commodities, mas está num momento interessante ali de talvez ter depois de bastante tempo, de um preço, um patamar muito deprimido, e que deu tempo da cadeia toda de suprimento se ajustar, né, em termos de estoques, tem um momento de recuperação de preço que pode ser bem interessante, e bastante geração de caixa para as empresas. Legal, Felipe, obrigado. Aranha, e o seu, qual é? Olha, tem que respeitar a maior posição da carteira, né? A maior posição da carteira e a maior convicção é Petro. Eu concordo com tudo que o William falou, eu só não acho que está razoável, acho que está muito barato ainda. De fato, você juntou aí uma conjunção de micro com macro muito interessante na Petro, né? Ela ficou mais enxuta, está vendendo ativos, e o preço do petróleo agora está ajudando. Então, a Petrobras. Mas para não repetir, né, para ter 3 calls diferentes, eu vou no setor de telecom, que é o que é um setor que está aí barato e que vai ter aí uma transformação razoável para o ano que vem, da consolidação do setor do móvel e esse capex aí em fibra. Eu acho que vai ser um setor que vai ser mais atrativo aí no ano que vem. Legal, obrigado, Aranha. Esse é mais contrarian, esse aí. Eu concordo com o call, mas acho um call mais, o pessoal tem que se convencer ainda, né? Mas é aí que o preço muda, que tá o valor, né? Exato, exatamente. Legal. Bom, pessoal, a gente está chegando perto do fim. Eu vou fazer uma pergunta que fazem para mim toda hora e eu nunca sei responder. Não, a única certeza que eu tenho é que eu vou errar a resposta, mas de qualquer maneira eu vou perguntar para vocês. Acho que tem muita gente perguntando aqui no chat. Eu vou começar pelo Aranha, William, Luiz Felipe, para a gente fechar. Quanto é bolsa no final de 2021?
Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Pergunta para mim toda hora, eu não sei responder. Se vocês responderem, agora eu falo, eu fiz uma live, o pessoal falou que é tanto. A gente gosta de falar o seguinte, olha, dado a nossa taxa de retorno aqui que a gente calcula, a gente vê que a Bolsa pode ser para cima aí no ano que vem. Agora, falar se é 130, 150 mil, acaba sendo uma futurologia que a gente prefere muito saber a direção do que o número em si, porque o número em si a gente faz a conta no micro, né, da empresa a empresa. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que é um ativo de bolsa que vai se apreciar mais do que os outros ativos, principalmente, eu acho que de forma global, eu acho que o Brasil está numa posição boa, porque o Brasil ele ficou muito para trás nessa recuperação. Então, aí, se você quiser que eu dê um número aí, 130, 140 mil pontos, mas é simplesmente um chute. Mas o que importa é a direção, eu acho que a direção é boa. Eu acho que a mensagem é o ativo que você tem mais convicção aí para 2021. Sim, comprar bolsa e, né, a despeito da renda fixa e de ativos, vamos dizer, bolsa americana ou bolsa de mercados emergentes. Legal. William? Cara, eu concordo bastante com a leitura do Aranha. Assim, eu acho que no final o que importa para a gente é muito mais tentar acertar a direção, né, do que ter um número em si. E eu concordo muito com essa leitura de que acho que é o melhor ativo para se ter, de fato, aqui. Acho que a Bolsa é melhor do que os ativos de renda fixa todos, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que uma coisa assim, adicional a comentar é que quando a gente olha para os setores que a gente gosta aqui, a gente, de fato, gosta bastante de setores que são muito relevantes para o nosso índice, né? Então, que ajudam, de fato, ao índice em si performar bem, né? A gente gosta de Petrobras, a gente gosta de Vale, a gente tem um pouco de bancos também. Então, são setores que, de fato, devem contribuir para o índice aí. E acho que se fosse para falar um número aí, o número é por volta de 140, acho que é um bom número aí. Luiz Felipe. O disclaimer tem que fazer antes é isso, né? Não, é um exercício, não tem ciência nenhuma, é um chute total. Eu não acho que tem diferencial nenhum meu nessa opinião, se é que dá para chamar de opinião, mas já que dá um chute aí com arma na cabeça, eu compro pega esse spread do Aranha aí, tá bom, aí do 130 com 150, ele falou 140, acho que direcionalmente assim, a tendência é positiva. Agora, eu também não tomaria decisão de investimento em ações pensando nisso, não. Acho que 2020 está aí para mostrar isso, né? Não quem diria lá no final do ano passado, as preocupações era trade war de China com os Estados Unidos e eleição americana. A eleição americana acabou sendo trigger positivo, o tal do trade war nem se fala mais direito, e acabou vindo um tal de Covid aí que embaralhou tudo, né? E essa é a dinâmica, né? A gente está sujeito a uma trajetória super incerta. Eu recomendaria posicionamento em bolsa com um horizonte mais longo aí. Mas enfim, de novo, se tiver que chutar um número, eu acho que tá bom aí esse 130, 140. Legal, então esse vai ser o meu número aí, 130, por aí, tô de acordo. E eu não sei se a gente tem um certo viés, assim, né, de ficar recomendando bolsa, talvez, assim, pela nossa de leve história, só, né? De leve, esse call aqui tá bem pro bolsa, eu diria. Bom, pessoal, a gente já passou aí da hora que a gente havia combinado. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês aqui com a gente hoje, acho que o papo foi super legal. Agradecer o pessoal que está escutando a gente aí nos canais virtuais. Muito obrigado, Luiz Felipe, William, Aranha, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Aquele abraço para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cadu. Obrigado a vocês, um abraço. Um abraço.